Então, nosso tema são vidas negras que importam. A professora Gabriela e eu conversamos, temos algumas alunas que queriam debater sobre isso. A gente está num momento que não vale a pena ficar com os braços cruzados e decidimos que poderíamos fazer alguma coisa, alguma reflexão, alguma ideia precisava surgir, principalmente agora, nessa pandemia que nossos alunos estão longe de nós. Porque na escola a gente está o tempo todo orientando, conversando, formando, atualizando, ouvindo deles quais são os temores, as frustrações, as dores. E agora na pandemia eles estão sozinhos, então as meninas pediram e a Gabriela e eu tentamos montar uma pauta, né, mínima para dar condições de sustentar essa discussão, para que não seja uma discussão qualquer, né? Então, para a discussão eu chamei o texto, né, uma reportagem da Djamila Ribeiro, que todo mundo sabe que existe o racismo no Brasil, mas ninguém acha que é racista. Isso quem fala é a Djamila Ribeiro. A Djamila, ela é uma das filósofas importantes, né, da Unifesp, e ela sempre contribui, né? Então, na BBC, ela aparece como uma das mulheres em destaque. E aqui no Brasil ela tem esse poder, ela tem esse direito de fala e faz muito bem a sua defesa. Então, a gente vai usar como gatilho para a nossa discussão alguns trechos da Djamila, né, a entrevista que ela deu para a BBC News, e alguns alunos vão fazer a leitura. Isso é só um gatilho, tá? Então, na hora que vocês abrirem para discussão, fiquem à vontade para colocar suas dores, os pontos de vista, os argumentos, o que vocês acharem que vale a pena falar. Então, agora a gente só vai ter um pequeno momento de inscrição para as falas, tá? Enquanto as meninas estiverem fazendo as leituras, quem for falar vai ter que entrar no chat e colocar o seu nome. Tudo bem? E Tá aí todo eu vou mundo chamar, entendendo? sim, Hélia, só para complementar, né? De acordo Tá. com cada um for falar, a gente vai chamando pelo chat, né? A pessoa se inscreve, eu vou colocar na ordem da inscrição no chat, e aí depois a gente passa certinho o tempo de fala de cada pessoa, tá? Nós vamos ter alguns tópicos, então, se você não quiser falar nesse primeiro momento, quiser depois falar em um próximo momento, a gente vai abrir novamente aí para fala em um próximo momento, tá bom? Pode começar, Então, Ellen. tá. Então, agora as meninas, as nossas alunas, elas vão fazer a leitura do trecho. Então, a gente começa com a Ana Beatriz, tá? Esse trecho foi retirado da entrevista da Djamila, que eu mandei em anexo ao convite, tá bom? Pode ir. Pode ir? Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana, a aluna do Cristina, do nono ano C. Hélia, quer que lê a pergunta para ele ficar ciente? Não precisa, Ana, é só uns trechinhos para a gente sustentar a discussão, tá bom? Pode ir. Essa é a fala da Djamila. Tá. No Brasil, às vezes a gente faz umas comparações. Ah, mas nos Estados Unidos as pessoas estão na rua e no Brasil não. Como se no Brasil a gente não tivesse uma série de lutas e resistência contra esse sistema de opressão. Claro que as manifestações são fundamentais. É importante ir às ruas, denunciar o que está acontecendo. Mas às vezes a gente limita isso a uma questão das manifestações. E muitas vezes no Brasil, as pessoas apoiam o que está acontecendo lá sem enxergar nossa realidade aqui. Esse é um dos pontos mais críticos para mim, de ver pessoas se manifestando nas redes sociais, muito indignadas, sendo que o Brasil é um dos países que mais mata, tem uma das polícias mais violentas. Claro que o que acontece lá tem que gerar nossa indignação, mas eu fico refletindo sobre o racismo à brasileira, que a gente tem muito mais uma tendência de olhar para fora e não olhar para nossa própria realidade, a não enxergar o que acontece no Brasil. Sinto um cinismo por parte de muitas pessoas que, quando a gente convoca atos no Brasil, essas pessoas não vão ou naturalizaram esses assassinatos, e depois elas ficam muito chocadas ou muito surpresas com o que acontece nos Estados Unidos, sem enxergar nossa realidade. É importantíssimo a gente refletir, parar de natural. É muito importante a gente refletir, parar de naturalizar o que o Brasil, aqui no Brasil, esses assassinatos de jovens negros. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado aqui.
E enquanto a gente precisa pensar sobre esses desafios dentro do nosso país, sobretudo num momento de muita repressão aos movimentos sociais. Acho extremamente importante o que acontece nos Estados Unidos, mas chamo muita atenção para que as pessoas tenham mais consciência sobre o que se passa aqui. Na nossa realidade, que as pessoas negras historicamente vêm denunciando mais, que infelizmente as pessoas parecem não enxergar quão grave é esse problema de assassinato de pessoas negras. Agora é a Muito Ludmila. obrigada, Ana. Imagina. Então, eu vou terminar o texto da Ana, tá? Então, existem várias formas de resistência de lutas políticas de diversas organizações do movimento negro, que é importante ressaltar. Se estamos ainda hoje no Brasil e somos maioria, é porque o povo negro vem resistindo, mesmo com tantas ações que o visam extermínio desse povo. Esse é o comportamento do brasileiro. Todo mundo sabe que o racismo existe, mas ninguém é racista. Tem uma pesquisa histórica da década de 90, da Folha de São Paulo, de que 90% das pessoas diziam conhecer pessoas racistas e diziam que o racismo existia. Mas quando perguntavam se elas eram racistas, diziam que não. Tem no Brasil uma discussão de achar que o racismo é só uma questão individual, só quando alguém destrata uma pessoa negra ou a discrimina. E falta de um entendimento do que o racismo é, na verdade, um sistema de opressão. E aí passa por a gente conhecer nossa história como povo brasileiro. A gente tinha mais um trecho que foi separado, mas essa aluna teve problemas para entrar, então vou fazer a leitura. O lugar de fala é um conceito muito distorcido. Ou ele é usado como interdito no debate, no qual eu não posso falar, ou as pessoas usam como desculpa para a não ação. Não tenho lugar de fala, não vou fazer nada. O lugar de fala é uma discussão, sobretudo em relação ao locus social. O lugar de fala é para romper com esse interdito, de que já está posto a nós. Pessoas negras de não ter o mesmo espaço de existência. Pessoas indígenas, pessoas de grupos historicamente discriminados. Lugar de fala é pensar sobre esse regime de autorização discursiva que impede que a gente esteja presente nos espaços. Todo mundo tem lugar de fala, porque todo mundo está localizado socialmente. Só que o meu lugar social de mulher negra no Brasil é um lugar social de um grupo em que as nossas condições restringem oportunidades. E o lugar social do privilégio é o lugar que foi construído à base dessas opressões e que tem todos os privilégios. Então, esses 3 trechos, eles dão um gatilho, né? São disparadores aí das nossas reflexões e contribuições, tá bom? Então, vamos aos comentários de vocês, da participação do nosso debate ampliado. Isso. Então, pela inscrição que a gente recebeu, a primeira fala vai ser da Rúbia. Após ela falar, nós vamos dar a fala para a professora Paula. Depois disso, tem mais uma pessoa que quer falar também, eu acho que é o Henrique, né, Henrique? Então, você fala após a professora Paula, tá bom? Tá. Então, podem começar, Rúbia. Legal. Ó, tem o Moacir também, o Choques. Tá? Sim, eu estou colocando na ordem, podem Legal. ficar tranquilos. Então, a gente vai ter 3 minutos para cada um fazer a sua fala, tá bom? Ok. Gabriela, a partir de agora você anota aí. Pode começar, Rúbia. Tem que abrir o microfone. Rúbia, microfone. Rúbia, abre o microfone. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Então, eu sou Rúbia, diretora da escola. E muita gente fala que eu não sei o que é ser negro no Brasil porque eu nasci branca. Mas eu convivo com as pessoas no meu dia a dia e há 38 anos em escola pública e na minha vida inteira em 58 anos de idade. Às vezes, quando alguém fala, nós vamos fazer isso na escola para falar, eu falei, cuidado, você não sabe o que é, né? Se você não é negro, é muito difícil você saber dizer o que sente um negro no Brasil. Então, eu tenho muitos alunos, muitos colegas, filhos de colegas que vivenciam tudo isso. E a gente sabe as dificuldades de cada um, né? Então, eu vivo isso, né?
essa diferença que eu não quero que exista e que eu repudio, que ao mesmo tempo eu quero que eles tenham orgulho do que eles são, do ser humano, né? E de não da cor, mas do ser humano que é pintado, né? Como eu ouvi esses dias, de preto, e o que ele passa no Brasil nos dias de hoje. Passo a palavra. Muito obrigada, Rúbia. Agora a professora Paula, tá bom? Boa noite a todos. Eu concordo com o trecho quando ela fala que as coisas são dadas valor quando vêm de fora, né? É muito triste o nosso país nesse ponto, né? Que nem um detalhe, eu não sei se vocês recordam daquela... me fugiu a palavra agora, que aconteceu naquele baile funk, acho que aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, não lembro, né? Chacina. Chacina, obrigada, Rúbia. Então, até hoje a gente não sabe, não tem esclarecimentos, né? E é isso que fica triste no nosso país, né? Nós vivemos, se bobear, mais problemas de racismo do que qualquer outro país, né? Mas nós, brasileiros, temos, é automático, né? Nós vemos sempre o outro, né? Nós sempre se comovemos com o problema do outro, né? É que nem a pandemia, todo mundo, nossa, ai, porque lá na Itália está morrendo muita gente, ai, porque na Nova York, agora chegou aqui no nosso país, né? Então a gente, não sei se está todo mundo assustado, mas eu não vejo uma repercussão grande que nem quando era lá fora, né? Então eu acho que é isso que o brasileiro, que nós temos que mudar, né? Eu acho que primeiro a gente tem que olhar a gente, para depois se comover lá fora. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Agora eu passo a fala para o Henrique. Henrique, seja muito bem-vindo, tá? Pode falar, fique à vontade. Muito obrigado aí. Primeiro eu quero agradecer, né? Eu sou um jovem preto da periferia de Diadema e literalmente a pessoa preta dentro da sociedade que é estruturada no racismo durante séculos, a gente sente de verdade isso na pele, na postura das pessoas. A gente anda na rua, a gente sente qual é a postura das pessoas. Desde quando as pessoas atravessam a rua, desde quando as pessoas se assustam, desde quando a gente está andando e a gente é enquadrado. E é um processo para nós, que somos pretos, é um processo muito difícil entender o porquê que somos tratados diferente das pessoas brancas. É um processo muito difícil. Então a gente nasce e nós somos seres humanos. A gente nasce e quando a gente é novo, a gente é criança, a gente não tem essa ideia de que eu sou preto, ele é branco, então eu sou diferente. Até a gente sofrer o racismo, até a gente sentir que a gente é tratado totalmente diferente, literalmente, quando a gente entra em algum lugar para comprar alguma coisa, quando a gente está andando na rua, entende? Então, discutir sobre racismo no Brasil é muito difícil. É difícil porque as pessoas elas negam a existência do racismo, ao mesmo tempo que elas naturalizam a violência para com pessoas pretas. Então, tipo assim, é comum você ligar a televisão e ver pessoas pretas sendo assassinadas, sendo mortas, sendo presas, até mesmo por delitos pequenos. Desculpa, eu estou recebendo algumas mensagens aí, se estiver saindo no áudio. Não tem problema. Enfim, mas aí, continuando. Então, eu penso que a gente tem que... Tá rolando muitas manifestações aí, principalmente nos Estados Unidos, por conta do assassinato do George Floyd. E os Estados Unidos, eles têm, historicamente, um processo muito forte de resistência
de luta, principalmente com as manifestações. Se a gente vê o movimento dos direitos civis, os Panteras Negras, a gente vê que os americanos eles estão mais engajados, principalmente em ir para a rua. Isso não significa que aqui no Brasil a gente não tenha resistência e militância, a gente tem sim, mas as pessoas aqui no Brasil, elas acreditam que não tem necessidade delas irem para as ruas brigar. E andaram me chamando aí para algumas manifestações, para alguns protestos, e eu achei melhor não ir, por conta, em primeiro lugar, dessa pandemia, né? A gente tem um aumento muito grande de casos de coronavírus e tal, e qualquer tipo de aglomeração é fatal. E fora que, tipo assim, não basta a gente se manifestar somente, a gente tem que se organizar em primeiro lugar, eu acho que é o principal, se organizar para ir à luta. E toda a revolta e indignação, ela é legítima, mas a gente precisa se organizar para a gente conseguir fazer mudanças. É isso. Muito obrigada, Henrique, pela sua fala. A gente vai pedir agora a participação do professor Moacir. Moacir, precisa abrir o microfone. Isso. Seja bem-vindo. Boa noite, gente. Bom, como professor de geografia, eu quero mais, assim, colocar alguns dados estatísticos, né, para a gente levantar a discussão, né. A primeira coisa, o IBGE, ele considera, na hora do censo, ele trata as pessoas pela cor da pele. Então, como professor de geografia, eu sempre tive muito problema com relação a isso, porque na hora de você dar aula e falar sobre as etnias brasileiras, a gente fala em brancos, negros, pardos e amarelos. Para o IBGE é a cor da pele, então é branco, preto, pardo, amarelo. Né? Então, assim, muitas vezes eu colocava a classificação de acordo com o IBGE, e muitos alunos de ensino médio, eles questionavam por que preto? Raça, quando a gente fala em raça, é raça negra. E aí eu tinha que explicar que não, para o IBGE a gente está falando de cor de pele. Né? Então, esse é um dos pontos que eu queria tocar. Né? Outra coisa, no Brasil a gente tem um racismo estrutural. Né? É bem diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, o racismo ele não é velado. Aqui no Brasil nós temos um racismo velado. Né? Então é o que o nosso presidente disse, né, quando ele foi eleito. Meu melhor amigo é negro. Só que numa outra entrevista perguntaram para ele, como você se sentiria se um filho seu quisesse se casar com uma negra? E ele respondeu, meus filhos foram bem educados, quer dizer, totalmente antagônica à resposta dele. Né? Então, assim, no Brasil, a gente tem um preconceito que é um preconceito velado. É aquela coisa do meu melhor amigo é negro, né? Eu tenho um amigo gay, então, parte muito por essa questão, né, do racismo velado. Eu acho que isso é muito pior do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, o que acontecia na África do Sul, que era por lei, né? Então havia o segregacionismo, mas todo mundo sabia, né? E no Brasil não, a coisa é velada, né? Então é comum você ver a pessoa atravessar a rua quando vem um negro na sua direção, né? Então esse racismo velado que eu acho que é muito pior, né? Eu também sempre dei aula numa escola de periferia e os alunos sempre falavam, a gente sempre é parado pela polícia, a gente sempre leva cacetada da polícia. Se tiver no grupo 4 negros e 2 brancos, eles vão revistar. Os negros não vão revistar os brancos. Né? Então são relatos assim que, né, eu, como branco de olho azul, né, você fala, gente, é muito fora da nossa realidade, né? Então, acho que é só quem sente na pele mesmo que eu acho que consegue descrever o que é isso. Tá? Então, é isso que eu queria colocar.
Muito boa contribuição, professor. Obrigada. Só para algumas pessoas que estão chegando agora, nós já comentamos sobre a reportagem, né, da Djamila Ribeiro, e agora nós estamos abrindo aí um momento para a palavra. Então, quem entrou depois, se tiver interesse, querer participar e falar, só se inscrever ali no chat que a gente coloca na ordem, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a Ana Beatriz. Gente, eu vou falar um pouquinho para vocês, uma coisa que eu senti esses dias. Eu postei uma foto minha e coloquei assim, minha maior negritude é ser negra. E no meu WhatsApp, ouvi, tipo, muitas pessoas comentando, mas você não é negra. Aí eu fiz assim, pera, eu venho de uma família negra, meus pais são negros. Minha mãe é branca, mas meu padrasto é negro e meu pai é negro. Então, pra mim, de verdade, eu sou negra e eu não escondo isso de ninguém. Ai, mas não é só porque você tem cabelo cacheado que você é negra. Gente, eu sou negra, venho de família negra e pra mim isso é o que importa. E eu ouvi esses dias de um amigo meu que ele falou assim pra mim: de verdade, eu acho que as pessoas negras vivem mais que as pessoas brancas. E eu fiquei tipo, como assim? Não entendi. Aí ele falou assim: as pessoas negras têm mais tempo de vida que as pessoas brancas. Eu falei assim: não é isso. Todos temos o mesmo tempo de vida. Você apenas vive o tempo certo que você deve viver. Se amanhã eu devo morrer, amanhã eu devo morrer. Se amanhã você deve morrer, amanhã você deve morrer. E eu toquei no assunto com ele também, que, tipo assim, ele falou, ai, mas você não é negra. Aí eu falei assim, eu dei um exemplo pra ele. Vamos pegar eu e minha mãe e sair na rua e vamos ver qual é a probabilidade da minha mãe sofrer um racismo e qual é a probabilidade de eu sofrer um racismo? Então, acho que assim, de verdade, eu também já vi, na minha antiga escola onde eu estudava, um menino loiro, que chamou minha amiga negra de macaca, falou assim que ela não prestava. E isso pra mim ali tocou muito e doeu demais, porque, cara, eu acho que não que vocês não sintam, mas é diferente, sabe? As pessoas, vocês que, tipo, não são negros, mas as pessoas negras sabem o que eu tô falando, sente a dor de você de uma pessoa chegar em você e falar, você não presta. Você não nasceu para ser nesse mundo. Como é dito, nossa maior população é negra. Então, toquei no assunto também esses dias com os meus pais aqui em casa, que por que não, na maioria das escolas, não há um professor negro? Então, acho que é um assunto que machuca bastante. É isso. Seja muito bem-vindo, viu, Caio? Boa noite. Boa noite. Deixa eu liberar aqui. Boa noite. Deixa a gente te ver, vamos lá, Caio. acho que agora tá bem. Olá, Caio. Estamos vendo. Bom, eu não sei dizer de verdade se o meu ponto de vista que eu vou falar agora ele está correto, né? Mas é um sentimento que eu sinto e como negro que sou. Eu sou o padrasto da Ana, tá? Eu tenho 36 anos e desde quando eu me conheço por gente, o racismo ele é muito intenso, tá? E é triste dizer isso, mas ele é muito intenso. Porque o que acontece? Criou uma bolha tão grande dentro dessa questão entre o negro, branco, né? E infelizmente o povo pobre da periferia, a sua maior parte, ela é negra ou preta. É um outro ponto também que eu vou colocar em detalhe. Então, assim, eu já fui parado em banco, tá? Eu estando com apenas uma chave na mão, uma carteira e um celular, e só porque era um banco Itaú Personalité, eu fui pagar uma conta lá e a catraca não me deixava passar. E eu estava apenas um dia de calor muito intenso, eu estava de chinelo, como várias outras pessoas, estava de uma bermuda normal, uma bermuda jeans, uma camiseta, um boné, e eu fui parado na catraca várias vezes. E eu tive que até agir um pouco mais intenso para poder falar, opa, vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu já fui parado em shopping, dentro de shopping, né? Já fui seguido por seguranças do shopping, e o segurança
ser negro. Então é uma coisa que você fala, aonde está a consciência do ser humano? Eu, de verdade, eu me questiono quando fala, que cor você é? Você é preto? Você é negro? Aí tem gente que fala, negro é raça, certo? Eu não vejo pessoas falar, raça branca. Eu sou ser humano. Eu acho que a gente fazer um debate em pleno século XXI e ainda falar de cor é muito arcaico. A gente está jogando contra o ser humano. Eu não sou melhor ou pior que alguém pelo tom da minha pele. E você vê, por exemplo, líderes, né? Pessoas que poderiam ser mais assertivas e literalmente trabalhar para que esse racismo ele não acontecesse. E você vê pessoas que têm o poder de trabalhar isso mais forte, não fazer nada, tá? Isso me incomoda demais. Algumas pessoas, até acredito que devam ter outras pessoas de cor, assim como eu aqui, e vai poder falar também, é o meu ponto de vista, tá? Eu não concordo com o Dia da Consciência Negra. Eu não concordo, e eu sou negro. Eu não concordo, não é pela briga, tá? Eu sou um dos que briga de verdade, eu não gosto dessa coisa. Mas quando você dá uma data específica para ser lembrada pelos meus ancestrais, coisas do tipo, você está dando margem para uma briga que, no meu ver, não era nem para a gente estar falando aqui. Entendeu? Então eu sou ser humano. É o Dia da Consciência do ser humano. Independente da sua cor, entendeu? Independente de qualquer coisa. Então eu acho que a gente faz um debate desse, é lógico, sempre buscando cada um entender o seu ponto de vista. Mas eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui têm a consciência boa disso. Então quem deveria estar aqui brigando por isso, não está. Falando por isso, não está. Todo mundo, eu tenho certeza que está aqui, é bem tranquilo em relação a isso. Então, de verdade, eu queria que essas pessoas, e eu vejo o Dia da Consciência Negra, as pessoas tentam levar essa mensagem para esse tipo de pessoa, mas eu acredito que você brigar por isso é que nem você brigar por uma árvore. Eu não brigo por uma árvore, eu brigo pela floresta, pelo conteúdo inteiro. Para mim é muito pouco eu falar do negro, o que ele sofreu em um dia. Eu não tenho que ficar falando disso, eu tenho que, olha, paramos com esse conteúdo, eu não sou melhor, não sou pior que ninguém, agora vivemos em igualdade. Então, quando as pessoas, independente da cor, não cair essa ficha, no meu ponto de vista, a gente vai estar retrocedendo, não estaremos avançando em nenhum momento. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Caio. Agora a professora Josi. Oi, boa noite. Sou a professora Josi, de Geografia. E teve um fator que a Ana comentou, e eu vou fechar só um minutinho minha câmera, porque eu quero ler uma reportagem, tá? Do SESI, né, uma nova renovação. Se a vida fosse uma corrida com obstáculos, a recompensa perto da linha da chegada seria a velhice desfrutável para alguns e o percurso até lá uma maratona. O primeiro desafio a ser superado é nascer vivo. No Brasil, a maior parte dos óbitos neonatais é de crianças negras, pretas e pardas. Essa população também sofre mais com a violência durante a juventude, somando 70% das vítimas de homicídio, conseguirem envelhecer nesse cenário de vitória, né? A desigualdade social do estudo da Unicamp, né, mostrou que a expectativa de vida entre negros no Brasil é de 67 anos e os brancos 73 anos, né? Porém, quando a gente vai olhar esse fator, né, a declaração, quando nós falamos do IBGE, e ainda entra nesse obstáculo, são poucas pessoas que aceitam o que elas são, né? Porque quando fala de negros, muitos às vezes falam, não é branco, ele é branco, ele é negro, não especifica bem, né, essa aceitação da própria pessoa,
É igual o Caio falou, como alguns falaram, né? Eu sou branca, né? E o que é isso? Não sei. Quem sabe quem passa por isso, quem é negro, né? Eles realmente passam por essa situação, né? Eles sofrem com essa situação. Eles estão aí nas estatísticas de maiores índices com a violência. A maioria dos jovens morrem nessa idade entre 14 anos a 24 anos. Por quê? A maioria deles são o quê? Negros. Por quê? Ah, eu parei? Ah, é negro, vamos lá, encosta, faz aquilo que o Moacir comentou, né? O fator mesmo de ser negro, né? Isso machuca muito. E às vezes a gente pensa assim, um racismo embutido, e aí a gente vê que todos temos que ser iguais, e aí vemos esse racismo não é só contra o negro, né? A gente vai ver que a pessoa diferente, ela sofre tudo, né? Ela, ser diferente, ela vai sofrer preconceitos, né? Por você ser deficiente físico, né? Por ser, às vezes, mulher, né? Porque aí a gente vê os grandes índices de mulheres, né? Sendo violentadas, assassinadas, né? Tudo pelo fator do quê? De um próprio preconceito de não aceitar o diferente. Né? O diferente, ninguém quer aceitar o diferente. A sociedade impõe o que é que tem que ser e acabou. E o que eu vejo, assim, é mostrar que essa juventude, elas consigam mostrar e fazer a diferença, né? De mostrar que esse preconceito, ele não pode existir. E o que o Caio falou, realmente é isso, né? Precisamos afetar aquelas pessoas que estão na ignorância, que não aceitam a mudança. Aqueles que são contra isso e vão ser sempre contra isso, né? E não quer mudar. E eles acham que a sua filosofia é a certa e vão prejudicar cada vez mais, né? Igual fala, aqui no Brasil as pessoas vão à luta, igual ela falou na reportagem. Não, vão para onde? Do lado de fora, né? E enquanto aqui a gente está passando um preconceito muito grande. Hoje temos que pensar até em como falar, onde falar, quais pessoas que falar, porque de repente você pode ser massacrado por uma ideia contrária, né? E se você falar, então acho que isso, o que vai mudar, né? Além de nós mesmos, eu acho que são essa juventude mudar esses conceitos, né? Apesar que ainda você vai ver jovens ainda com esses pensamentos retardos, né? Isso mesmo. Só para complementar, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é isso. A gente não pode se calar e não concordar com algo dentro de casa e não tirar isso do muro para fora. Então, todos que estão aqui hoje são pessoas que querem fazer a diferença e elas sabem que ficar sentado dentro de casa, isso não vai resolver, tá? Muito bom, muito obrigada, Josi, pela sua fala. Agora, a Ludmila. Oi, gente. Então, eu tinha feito aqui uma colinha do que eu ia falar, mas acho que não vou falar. Eu vou falar como mulher branca, estudante, não tenho nenhuma das capacitações que vocês têm. E eu quero falar que a minha esperança com a juventude. Eu faço parte de alguns movimentos e eu vejo na juventude uma chance brilhante de mudar, sabe? E, tipo, vocês que estão aqui como os pais, como educadores, porque não adianta ter material didático que fale sobre racismo, que fale sobre essas causas, se não tem a pessoa para ensinar. Tipo, é uma importância, porque para mim, me entender branca, sempre fui branca. Eu não tive aceitação de, por exemplo, como uma garota negra, de aceitar os seus próprios cabelos, de se aceitar. É uma luta completamente diferente e eu nunca vou saber o que é isso na minha pele. Então, o que eu posso fazer com o meu privilégio, com o meu lugar de fala? Eu tenho um privilégio muito grande e eu quero conseguir ajudar outras pessoas com isso. Como eu posso fazer isso? Emprestando o meu lugar para divulgar o trabalho de outras pessoas. Por exemplo, aqui tem bastante gente branca que eu tô vendo que todos que estamos aqui, 39 pessoas agora, estamos tentando mudar alguma coisa, não nos calando
para tudo isso. E eu acho que isso é muito importante. E essas 39 pessoas podem compartilhar conteúdo de pessoas negras, escutar músicas de pessoas negras, porque é uma luta diária contra o sistema. É uma luta contra o sistema que ainda é racista. Então, nós temos que ver em todos os locais. Nós queremos mulheres negras, homens negros, pessoas negras em todos os locais. Seja no local de oposição, porque a maioria das pessoas que estão aqui tem uma ideologia política X. Então, nós temos que querer pessoas em todos os locais. Tipo, professores, diretores, em tudo. Falta representatividade, falta gente pra gente olhar e falar, essa pessoa conseguiu. E é isso que eu vejo na juventude, sabe? Pessoas assim, incríveis, com potencial inovador e que eu tenho realmente muita esperança. Acho que era só isso que eu queria falar no meu pequeno relato. E é isso. Muito bom. Muito bom, obrigada. Deixa eu só aproveitar e colocar uma reflexão sobre o que a Lud falou sobre da representatividade. Eu só gostaria que vocês refletissem. Qual foi o professor negro ou negra que marcou a sua vida? Qual foi o diretor negro ou negra que passou pela sua escola? Pensem nisso. Representatividade. Muito obrigada. Agora a Helena e a família dela querem participar. Podem falar. Oi, eu sou a Kelly, eu sou mãe da Helena, mãe dessa neguinha linda aqui, ó, meu marido é negro. E, nossa, vocês foram falando e aí eu fui falando, não, eu não vou falar, mas não tem jeito, eu não aguento. Então, assim, o que a gente não pode deixar de levar em conta no nosso país é que ele foi um país constituído a partir de força de trabalho escrava, né? Então, quando a gente começa a pensar a formação de toda a riqueza, porque o Brasil ele é um país muito rico, isso é muito roubado, mas toda a riqueza construída foi base de força de trabalho de trabalhadores escravizados, que foram retirados da sua terra, sem nenhum direito, trazidos para cá e escravizados. Quando a gente fala dessa miscigenação tão bonita, né, que tem no Brasil, que somos de todas as cores, todos, né? A gente não pode esquecer que boa parte dessa miscigenação, dessa diversidade, ela foi feita à base de muitos estupros de mulheres negras e mulheres indígenas, né? Então, esse racismo, essa discriminação, esse preconceito, com tudo que é diferente, aí eu concordo com a professora que falou anteriormente, então tudo que é diferente desse homem branco, hétero, bonitão, tá ferrado, tá ruim. E aí, quando a gente olha isso, tem camadas, né? Então, assim, primeiro privilégio é ser homem branco hétero, rico, de preferência. Então, se você já é um homem branco hétero, pobre, já tem um pouco menos de privilégio, mas ainda é privilegiado. Depois disso vem ser mulher branca, e aí vai. E aí, assim, gente, o último lá na escala são as nossas mulheres negras, né? E, então, assim, é estruturante esse racismo, essa discriminação, e ela também promove, muitas vezes, que a gente mesmo faça essas discriminações. Então, por que a gente, às vezes, vê mulher sendo machista? Porque ela foi criada dessa forma. Por que você vê homem negro, mulher negra também sendo racista? Porque eles foram criados dessa forma. Então, a gente não pode esquecer que a base de tudo, ela é a educação. Então, aí é muito importante a gente ter representatividade. E aí, gente, por que a gente fala tanto assim? As pessoas são iguais, eu concordo. Só que o acesso nesse mundo não é igual. Então, cadê os nossos líderes negros, os nossos chefes de empresas negros, negras, professores, diretores, políticos?
não estão lá, porque essas pessoas elas não conseguem ter acesso a esses espaços. Então, por isso que eu acho que é tão importante, sim, a gente celebrar o dia 20 de novembro, e acho que é um dia de reforçar a luta, que ela tem que ser do ano inteiro, por essa igualdade. Por isso que eu concordo com cotas, porque enquanto não tiver acesso igual de mobilidade social, a gente precisa falar de cotas, é um assunto extremamente tabu, mas a gente precisa falar. As estatísticas, elas são mais cruéis com as pessoas de cor negra, cor preta, e aí essas diferenças, elas se acumulam. Então, assim, e aí a gente não pode esquecer que na população brasileira não dá para você colocar caixinhas. Então, assim, este é um homem negro, este é um homem branco, esta é uma mulher negra. Essas diferenças, elas se acumulam. Então, pensa assim, ó, se uma mulher, ela for mulher negra, PCD e gay, cara, ela vai lutar muito mais do que, de repente, uma mulher branca PCD, do que, sabe? Então, a gente não pode esquecer que esse assunto precisa ser batalhado e trabalhado todos os dias. E não falar sobre esses assuntos só reforça essas microagressões, esses racismos, microdiscriminações que tem no dia a dia. Acho que uma outra coisa muito importante de falar é que a gente está vivendo um momento de empoderamento da beleza negra, da beleza preta, né? Vamos dizer assim. Eu sempre tive cabelo cacheado, ondulado, muito volumoso, mas eu sofri muitas discriminações com esse cabelo, mas isso nunca liguei, bora para frente. Mas eu fui educadora social durante muitos anos. E eu me lembro, no início dos anos 2000, 2001, 2002, 2003, as minhas alunas adolescentes negras que viviam na base da chapinha, na base de tudo quanto é química, para alisar muito o cabelo, porque ter cabelo enrolado, armado, era muito feio. E eu dizia, então eu vou viver feia, porque eu curto o meu cabelo. E aí, hoje, eu acompanho a maioria delas nas redes sociais e eu fico muito feliz e muito encantada de ver que elas estão assumindo esse cabelo cacheado, esse cabelo encaracolado, volumoso e tudo mais. Mas também, acho que tem uma discussão que muitas vezes a gente não fala, o quanto você também sexualiza o corpo negro, né? Então, muitas vezes, assim, você vê a mulher negra como uma mulher bonita, mas não é a mulher de casar, né? O homem negro é o homem de você pegar ali, namorar rapidinho, mas não é o de ter relacionamento. Então, assim, são microagressões que a gente vê todo dia. Eu não quero me estender muito, mas eu quero contar 2 relatos de racismo que eu acompanhei na minha vida e que me marcaram muito. Uma foi com a minha filha Helena, ela devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos. Eu estava numa loja no centro ali de Santo André, ali na Oliveira Lima, entrei numa loja, e aí o dono da loja, um senhor muito branco, de olho muito claro, olhou para ela e disse assim, o pai dela é negro, né? E eu, sim, é. Ela é uma neguinha, mas é uma neguinha muito bonita. E aí eu fiquei, cara, isso é um elogio? Isso é um racismo? O que é isso? Cara, eu saí da loja desnorteada, eu não sabia o que pensar. Então, essa foi uma das situações. E uma outra foi um lugar que eu trabalhei, minha chefe era uma gerente negra, e a gente precisou ir para uma outra unidade que ficava no Rio de Janeiro, era uma reunião que a gente foi de manhã, para voltar no final do dia, pegamos avião, e aí lá no aeroporto, eu estava de calça, sapato, não sei o que, tudo mais, mochila, passei. Ela estava vestida total social, vestido social aqui no joelho, salto alto, e só uma bolsinha com o laptop dela, só. Cara, ela ia, parava. Eu sei que por fim abriram toda a bolsa dela, ela teve que tirar sapato
e tudo mais. Eu fiquei muito mal, e aí depois, quando a gente passou, ela pegou e falou assim, eu acho que tem racismo mesmo de quem estava fazendo a segurança lá na hora do embarque. Mas é isso, acho que eu falei demais. Não, muito Obrigada. obrigada. Vamos agora para o Henrique. Ele pediu novamente para falar. Depois dele nós temos o Jamal e a Fabiana. Pode falar, Tá. Henrique. E aí, só um minutinho. Aí depois, Fabi, a gente só faz a colocação do discurso do Barack, e aí os meninos já colocam de novo a inscrição para a gente fechar, que já está Tudo bem. dando 1 hora, tá? De debate. Tá. Então, depois da Fabiana, a gente faz aí a próxima colocação e a gente já parte aí para a finalização, tá bom? Pode falar, Henrique. Então, a primeira coisa que eu quero colocar é que é interessante observar o quanto de pessoas brancas estão participando hoje desse debate e o quanto de pessoas pretas estão participando desse debate. Isso mostra o quanto, mesmo nós sendo a maioria da população, mesmo a gente sendo mais da metade da população brasileira, a gente continua sendo minoria. Mesmo quando é para discutir as nossas vidas, entende? Uma coisa que eu queria falar é sobre um termo que foi dito, mulata. O Brasil, ele é totalmente estruturado no racismo. Toda forma de racismo é estrutural. E o racismo é uma problemática branca. As pessoas brancas criaram o racismo como sistema de opressão de pessoas não brancas. Então, o uso desse termo mulata nada mais, nada menos do que se referir a uma pessoa preta como mula. Porque as pessoas pretas, elas, além da gente ser hipersexualizado, a gente é colocado no lugar de não ser humano, a gente é desumanizado. Então, nós somos tratados como mulas. Esse termo mulata significa mula. Termos como moreno, pardo, são coisas que são termos que são utilizados para nos desviar daquilo que nós somos, das nossas raízes. Então, se eu perguntar para vocês o que é uma pessoa parda, a gente não tem uma resposta concreta. Porque não existe pessoas pardas. Pessoas morenas, somos pretos. A África, ela é repleta de etnias. O preto, ele não é igual. A pessoa preta, ela não é igual. Os traços, o tom de pele, a gente, além de sofrer com racismo, a gente sofre com uma extensão do racismo, que é o colorismo, que coloca a gente no lugar de não pertencimento, que é o caso do preto cafuso. Então, para você ver como o racismo está inserido na semântica do português. A gente trata as linguagens não europeias como dialeto, e tudo que vem da Europa, numa sociedade eurocentrada, a gente trata como real ou como verdadeiro. Então, é uma das coisas que o racismo faz, tanto com pessoas brancas quanto com pessoas pretas, porque é a estrutura da sociedade. A gente é ensinado dessa forma. Pessoas brancas não questionam a sua branquitude, enquanto a gente vive num lugar de não pertencimento eterno, praticamente. Então, isso mostra o quanto o racismo vem sendo enraizado na mente das pessoas. Hoje, com todos esses acontecimentos que estão rolando aí, tudo que está acontecendo, eu vejo muitas pessoas aí compartilhando posts e usando hashtags como escudo, falando de antirracismo e tal. Agora. Então, precisa um homem preto morrer na frente de uma câmera para as pessoas começarem a identificar as suas atitudes racistas, para as pessoas começarem a apoiar, tá ligado? Tipo, é uma coisa, assim, totalmente ridícula. Ridículo. Ver o quanto as pessoas são hipócritas e negligentes. É aquilo, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Essa conversa da Angela Davis, tá ligado? Então, o que é ser antirracista? É ser contra o racismo. Falaram de representatividade.
Representatividade preta é representatividade preta, é totalmente preta. Não basta representatividade sem autonomia. As pessoas pretas precisam ter autonomias para se representar. Não basta uma pessoa branca colocar uma pessoa preta no lugar de destaque e falar que os pretos estão sendo representados, porque não estão. Não estamos sendo representados nem na televisão, nem na publicidade, nem nada. Porque a gente não tem autonomia. E a gente não tem autonomia justamente porque a gente vem de um processo histórico de opressão. Pessoas pretas não conseguem subir na vida por conta de um histórico de repressão. O Brasil é um país opressor, liderado por um opressor hoje, mas isso é séculos. É séculos de opressão, é séculos de porrada, é séculos de morte. A cada 23 minutos morre um jovem negro e você é negro que nem eu, pretinho. Ó, é o Djonga, ele fala isso. A cada 23 minutos, pessoas pretas são mortas no Brasil. Somos maior parte da população, maior parte do mundo, tem preto no mundo inteiro, e mesmo assim a gente está morrendo. Então, quando eu falo que as pessoas precisam se organizar para mudar, é se organizar de verdade, é estudar. Não ser racista é ser antirracista, então estuda, procura, mano, os livros, os autores pretos, as pessoas pretas. Isso foi algo que eu entendi na vida. Procurar os meus irmãos em tudo. Na TV, no cinema, na literatura, na escola. Tipo, falaram, quantos professores pretos você tiver? Mano, eu conto nos dedos quantos professores pretos eu tive na minha vida e só um fez a diferença. Um fez a diferença. Isso não significa que eu aprendi sobre a história da África no período medieval, porque não aprendemos. A gente aprende a história da Europa no período medieval. A gente sabe da Europa. Peste. Outra coisa, lembrei, o uso da palavra negro. É um debate que tem dentro da própria militância. Negro ou preto. Eu prefiro falar preto, porque a palavra negro, negra, ela é associada a coisas ruins. Negro, que vem do grego negro, significa inimigo. Então, eu arrisco dizer que negro significa até mesmo escravo. Então, eu prefiro preto, porque preto é atribuído a coisas boas. Eu estou usando uma camiseta preta, não estou usando uma camiseta negra. Então, eu sou um jovem preto. Então, é pensar que a gente tem que desconstruir esse racismo, mas a gente não vai desconstruir hoje, assim, do nada, como se eu estivesse apertando um interruptor e acabou o racismo. Não é assim. É um processo. E esse processo começa na educação dentro de casa, na educação da escola, no convívio com as pessoas, tá ligado? Começa... Eu acho que travou o do Henrique. Travou. Gente, eu vou, assim que ele voltar, qualquer coisa a gente pede para ele finalizar a fala dele, tá bom? Eu vou pedir agora para o Jamal falar. Seja muito bem-vindo. Oi, eu sou um amigo da Ana. Eu vi que fala sobre a palavra negro, né, eu vi que muitos falaram, tal. Mas, enfim, a palavra ela tem origem escravocrata, porque antes da escravidão, porque a nossa história é antes da escravidão, porque pelo que eu estudei na escola, isso, aquilo, a escola não passou isso para mim. Enfim, a palavra negro é de sinônimo de escravidão. Quando os europeus, os portugueses, no mundo todo, tiraram a gente do nosso continente, né? E jogaram a gente aqui para trabalhar para eles, a gente se tornou negro. Então, negro é sinônimo de escravidão, que é uma palavra ruim, também, como o irmão Henrique disse, é uma palavra ruim também. E que se a gente está nessa luta para fazer revolução entre os pretos, isso e aquilo, a gente tem que mudar nosso vocabulário também, porque essa palavra sabe, muitos morreram escutando essa palavra, entende? Então, acho que seria mais necessário a gente falar que aquela pessoa é preta,
aquela, entende? Então acho que a gente devia Jamal, mudar o nosso conceito de tipo falar. Oi. Jamal, posso te interromper um minutinho e você esclarece novamente para a gente? Claro. Então, eu posso colocar o termo Ok. e não vou estar tendo ações racistas se eu falar professora preta? Como assim? Se eu for, por exemplo, eu falei da representatividade, que nós não temos professoras negras na escola. Eu posso, então, só falar não temos professoras pretas? Isso. Pessoas pretas. Tá. Pode continuar, desculpa, Então, Jamal, te interromper. Não, tudo bem. Foi a reflexão que eu tive no livro que eu ganhei de uma prima minha, que ela é do movimento preto também. E era isso que eu queria falar, era essa minha fala, que é uma palavra de, sabe, uma palavra antiga, porque quando, em 1755, quando aboliu a escravidão de índio aqui no Brasil, eles eram chamados de negros da terra. Então, pararam de chamar eles de negros da terra e começou a chamar eles de índios. Então, quando aboliu a escravidão em 1888, aí não deixaram de ser chamados de negros, porque a gente sabe, né, o preconceito, isso e aquilo, tal. Então, acho que se a gente está nesse posicionamento revolucionário, a gente tem que mudar nosso posicionamento, nosso conceito também, sabe? É isso. Muito bom. Obrigada. Henrique, a sua conexão caiu, você quer finalizar a sua fala para depois passar para a Fabiana? Você tem 1 minutinho, pode ser? Sim, eu só quero terminar aqui rápido. Era isso que eu queria dizer mesmo, o aplicativo deu pau aqui, saiu, mas eu já tô voltando. E, tipo assim, eu acho que é muito importante a gente estar discutindo. E é importante também buscar pessoas pretas nas nossas vidas. Buscar pessoas pretas para estar junto conosco, para estar junto com a gente, para a gente ler, para a gente se informar sobre, para a gente saber o que as pessoas pretas estão produzindo, porque nós somos a estrutura, a cultura do Brasil é a cultura preta. A maior parte do que está dentro da cultura do Brasil é preto, então a gente precisa se informar cada vez mais, buscar. É foda, porque, tipo, eu não sei quem são os meus ancestrais que vieram, talvez, da Guiné, de Gana, eu não sei quem são os meus ancestrais, mas pessoas brancas que são descendentes de italiano, de alemão, eles sabem toda a árvore genealógica. E eu não sei quem são os meus ancestrais, porque teve uma queima de arquivos sobre a escravidão. Então, procure pessoas pretas. É isso que eu quero falar para concluir. Muito obrigada, Henrique. Agora, a última a falar nesse momento é a Fabiana. Olá, boa noite. Eu vou tentar falar, tá? Bom, um pouquinho resfriado. Eu acho que eu não entendi a dor do preto, né? Esse é o termo correto. Eu não entendia. Nossa, mas a escravidão terminou há tanto tempo. E por que, né? Tem esse sentimento ainda. E a gente tem vários preconceitos. Eu também vim de família pobre, pai alcoólatra, tive outros tipos de preconceitos. De todo mundo ser chamado para uma festinha, eu não ia ser chamada porque meu pai ia dar vexame, mas enfim, né? E eu não entendi esse sentimento. E o que eles apontaram sobre a educação é muito importante, porque a gente também não vê isso direito na escola. Talvez agora mude um pouco disso, porque a gente vai entender um pouco mais da história, né? Dos pretos, as suas origens, as suas religiões. No ano passado, eu tive a felicidade de fazer uma viagem com a professora Gabriela. A gente foi para Recife, lá em Olinda, e lá tem muita igreja e suas histórias. E uma igreja me chamou muita atenção, né? A igreja não podia entrar, ela tinha azulejos portugueses, e fora da igreja era uma cruz, né, Gabi? Era uma cruz fora da igreja. Aí eu falei, nossa, mas por que essa cruz está aqui fora? Perguntei pro guia. Ele falou, então, é porque naquela época, né, os escravos eram considerados sem alma. Então, eles não poderiam passar desse ponto. Então, se eles quisessem acompanhar a missa, era desse ponto. E aí eu fui
Daí me tocou, né? Eu senti, consegui, acho que sentir um pouquinho essa dor. E aí eu tive um entendimento, porque a gente tem esse tipo de preconceitos. A minha família veio da Europa, né? Meus ancestrais, católicos, e eu não tinha muito entendimento de outras religiões. E até que você falou, né? Busque os negros, busque os pretos, né? E aí eu fui conhecer um pouquinho do Umbanda, por causa da Elia, a gente foi no casamento dela, né? E eu tive esse entendimento. Eles têm a religião deles, a gente tem que respeitar, sim. Porque a nossa também, né? Eu não tenho religião, eu acredito em energias e no universo. Mas aí dá para compreender um pouco a dor do outro, né? De se colocar. E a importância da história e da educação. Eu até comentei com a Elia, porque eu não entendi a dor, né, do preto, agora eu estou entendendo um pouco. Mas que nem eu falei para ela, eu fiz matemática, me formei em matemática, aí fiz 2 pós em matemática, e meu mundo era seno, cosseno e tangente, eu não tinha outro universo. Agora estou tentando buscar esse outro universo. Mas, gente, olha a importância da leitura que vocês estão pontuando aí. E a gente tem essas meninas aqui, a Lud é uma excelente leitora. Então, a gente, às vezes, vive no sistema de dominação de poder, né? A gente está muito forte, o que a gente está passando agora no Brasil, nessa questão da pandemia, que quem está morrendo? Quais as pessoas que estão morrendo nesse momento? A maioria. Tem os dados, como nos Estados Unidos. Houve a filmagem da morte, mas quantos não estão morrendo por causa da pandemia? Porque eles não têm acesso à saúde. Né? Então, essa questão é muito forte no mundo. A Elia me falou assim, a gente tem receio, né, de se colocar às vezes. Aí eu falei para ela, olha, a gente não pode ser medíocre, não. Porque o dia que eu pensar que eu tô na educação e eu não posso nem falar e me expor, eu vou procurar outra coisa para fazer. Então, gente, muito obrigada pela colaboração de vocês. Eu sou uma branca, não tenho a dor que vocês têm, mas eu estou tentando entender melhor. E acho que é por aí. Muito obrigada, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Só uma outra contribuição. Essa cruz que fica para o lado de fora da igreja, o negro ele não ia por bel prazer, ele ia obrigado, né? Ele tinha que acompanhar o senhor, o seu senhor, então ele parava e ele só podia ir até esse ponto, porque ele não cultuava essa religião, ele tem a sua. E aí esse senhor obrigava, além de tudo, dele ir até essa igreja, de aceitar o cristianismo, né, da igreja católica, tá? Então é só mais uma contribuição aí. Vamos lá, Gabi? Gente, já estamos a 1h20 conversando, discutindo, refletindo, e era essa a intenção desse debate ampliado. Nós temos aí muitos jovens, né, que estão ouvindo, eles falaram assim, mas eu não quero me colocar. É isso mesmo, a gente vai aprender aí com o Jamal, vamos aprender com o Henrique, com o Caio, com a mãe da Helena, vamos aprender com os professores, e daqui a pouco a gente vai fazer o papel da educação principal, que é essa aí, não se calar, não aceitar, ter essas ações antirracistas. E não é só porque eu sou casada com um negro, que aí eu posso falar, eu não sou racista. Não, eu ainda tenho práticas. Acabei de perguntar para os meninos qual o termo ideal para se falar. Não é ideal. Primeiro eu tenho que saber, porque a minha filha me ensina. Ela fala assim, mãe, primeiro você pergunta para a pessoa como ela quer. Né? Que daí é uma questão de pertencimento, é negro ou preto. Mas agora, ultimamente, principalmente por causa do rapaz que estava no Big Brother, que ele trouxe nessa temática que os meninos discutiram, que a pessoa não tem que se aceitar negra, ela tem que falar que ela é preta, né? Porque tem essa parte toda pejorativa. Mas ainda para nós é difícil, porque a gente fica muito preocupado em como que vai magoar ou como que essa informação vai chegar para o outro, tá bom? Sim. Então, os meninos aí, muito obrigada pela contribuição. Eu vou ler agora um trechinho de uma entrevista do Barack Obama, mas antes de falar isso, eu vou falar um pouquinho, coisa breve, 1 minuto, sobre a questão do ensino, né, da cultura afro-brasileira na escola. Como professora de história, eu, desde quando comecei a estudar história, eu conheci uma colega que até é mentora aí do Henrique, né, a Michele,
E a gente conversava muito isso na escola, e a gente fez lá, na época do nosso TCC, uma pesquisa de campo. E a pergunta foi, nas escolas públicas de Diadema, quais eram os alunos que se identificavam pretos? Então, a gente fez uma pesquisa utilizando aí o termo preto, e a maioria dos alunos, eles não se identificavam como pretos. Depois a gente entregou um outro questionário, usando aí o termo negro ou pardo. E muitos aí pintaram a bolinha como negro ou pardo. Então, essa questão da forma, né, de se identificar, vem esse apoderamento, né? Igual, por exemplo, o Henrique fala com um poder muito grande da fala dele, quanto o Jamal também, e muitos aqui que contribuíram. Por quê? Porque eles se identificaram, eles se reconheceram, né? Então, a gente existe ainda, infelizmente, no Brasil, muitos negros ou pretos que não se identificam, né? Que ele ainda pensa nessa questão do branqueamento, ainda tenta alisar o cabelo para ficar mais próximo, né? Então, a gente não pode esquecer, igual a mãe da Helena está colocando, muitos fatos da história foi apagado sobre eles. E nós, como estamos aqui, não podemos nos calar nesse ponto. Dentro da sala de aula, trabalhar o tema cultura negra é muito difícil, né? A gente tem aí o preconceito, o racismo dentro da sala de aula, né? Quando a gente fala de religiões de matriz africana, é um outro problema que nós encontramos, né? Então, assim, hoje o que nós estamos fazendo aqui é um passo, né? Ainda temos que dar vários passos. Os meninos orientaram, procurar na cultura, né? Procurar na leitura, literatura negra. A gente precisa ser mais um que está falando essa voz. Então, hoje aqui nós estamos numa média de 40 pessoas, que alguns caem, outros entram, mas é isso. A gente tem que pensar que nós estamos aqui, não importando a cor da pele, mas que somos todos por um único objetivo, tá bom? Eu vou ler rapidinho o trecho, depois que eu ler o trecho... A Bi só fala da lei, né? Da lei da... Desculpa. Nós temos a lei que foi escrita no ano de 2003, que é a Lei 10.639, né, de 2003. Essa lei, ela coloca como obrigatório o ensino da cultura africana na sala de aula, mas nós sabemos que, infelizmente, muitas escolas e muitos professores que não se sentem à vontade de trabalhar esse tema, pula essa questão, infelizmente, né? Sabemos que tem a lei, sabemos que tem que ser trabalhado, ou passa para o aluno de uma forma muito simples, e é aquilo que o Henrique falou. A gente estuda muito e fala-se muito da cultura europeia, mas quando a gente vai falar da cultura africana, muitos professores, porque não tiveram esse estudo na faculdade, por exemplo, porque a faculdade pouco entra nessa parte africana. Se você tem interesse, você tem que fazer uma especialização, você tem que correr atrás de um curso. Então, muitos professores, quando chega nessa parte de trabalhar a lei, que está lá, está no documento, muitos professores preferem não trabalhar, né? Então, infelizmente, existe isso. Hoje, nós estamos aqui, estamos exercendo esse poder de fala que todos nós temos, e é muito importante. E que saia daqui, depois dessa conversa toda, uma sementinha, que essa sementinha que foi plantada por cada um aqui, que consiga aí germinar e dar bons frutos, tá bom? Hélia, eu vou ler só um trechinho, então, da entrevista. Essa entrevista foi no dia 3 de junho agora, que aconteceu, foi um pronunciamento. Então, a gente tem assim: peço que cada prefeito reveja o uso da força policial e faça as mudanças que forem necessárias, afirmou o ex-presidente Obama. Obama foi o primeiro negro a ocupar o cargo de presidente nos Estados Unidos. Também demonstrou apoio aos jovens não brancos do país, que têm testemunhado muita violência, que quem diria servir e proteger. Eu quero que saibam que vocês importam, que suas vidas importam e que os sonhos de vocês importam, disse Barack Obama. Vocês devem ser capazes de aprender e cometer erros, e viver uma vida de alegria, sem se preocupar com o que vai acontecer. Se você sair para uma loja e sair para fazer uma corrida, sair dirigindo pelas ruas e observando os parques e não correr nenhum risco. Barack Obama. Tá? Então, ele fala dessa questão, né? Que, querendo ou não, um pai e uma mãe, quando tem um filho negro, o ensinamento dele para ele sair de casa é um. O filho branco, o pai fala, vai com Deus e toma cuidado e volta logo.
quando é o filho negro, o pai tem que explicar todos os passos, porque se ele for parado pela polícia, ele tem que ter uma reação, como que ele vai reagir, como que ele vai falar, porque infelizmente acontece isso. Ele pode sair de casa e não pode retornar simplesmente pelo fato de ser negro, tá bom? Ela quer falar alguma coisa? A gente trouxe essa contribuição também para que sirva de reflexão para todos, que mesmo num país onde já teve um casal, né, da presidência negro, eles tiveram novamente essa ação racista. Como um dos meninos, acho que foi o Henrique, comentou, Estados Unidos, eles são, né, empoderados, eles vão mesmo para a luta, brigam, e eles tiveram representatividade. Eles são 12% da população, mas tem representatividade. Você vê isso na televisão, no cinema, você vê isso na política, né? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente não tem. E aí vem tudo que vocês já falaram, já contribuíram. Então, para não estender mais, eu vou pedir agora para a Kimberly, né, que é a próxima. Isso. A Kimberly gostaria de falar. E depois a Ana pediu a fala novamente. Pessoal, um minutinho, alguém mandou agora também. Tatiane, Helena. Ah, não, ela só está fazendo uma afirmação. Ela gostaria de falar, Tatiane Marques, né? Interromper, que meu chat não está funcionando. Depois eu vou querer falar também, tá? Desculpa. Tá bom. Tá. Então agora a gente vai fazer 3 minutos. Gabi, dá uma segurada aí no tempo, vê pra gente direitinho. E aí a gente fecha. Então encerra agora as inscrições. O último, tem alguém que não falou e gostaria de falar? Que daí a gente cede a vez de quem já falou, tá bom? Então, alguns minutinhos aí no chat, se alguém quiser falar, a gente cede. Tá, a Tatiane Marques não falou ainda e ela quer falar. Então, é a Kimberly, pela ordem, a Tatiane, depois a Ana e o Henrique. Se tiver mais alguém, a gente reorganiza. Tá, gente, quando der os 3 minutos, eu vou falar muito obrigada, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui até tarde, tá bom? Então pode falar, Kimberly, começando agora. Kimberly? Acho que o microfone dela deve estar fechado. Deixa eu dar uma olhada. Kimberly é a nossa aluna do 9º ano. Aqui acho que caiu. Caiu? Então vamos passar a vez para a Tatiane? Tá. Quando a Kimberly voltar, a gente dá a fala para ela. Tá. Tatiane, pode falar, tá? Abre o microfone. Ela pediu só um minutinho. Tá. Vamos pro próximo? Enquanto isso, Tati? Ah, não, abriu. Boa noite, Tati. Seja bem-vinda. Pode falar. Tudo bem, gente? Bem, seja bem-vinda. Eu estou muito feliz em participar desse debate. Eu acho que falta muito isso, né? Para a gente ter isso mais próximo. Eu fico até emocionada. E eu queria agradecer a Cecília Pescara, que está aqui, que mandou para mim, gentilmente, o convite. É uma parceira de trabalho. E ao longo aí dos meus 37 anos, eu tenho muitas histórias de racismo. Mas eu vou contar uma que marca muito o meu cotidiano de trabalho. Eu sou preta, minha mãe sempre teve essa afirmação para conosco, né, em relação aos filhos, e as pessoas desde pequena falavam que a minha mãe tinha que alisar o cabelo, e a minha mãe dizia que não. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ser muito firme, para realmente poder ter essa afirmação para nós mesmos, de quem nós somos, né, que é a questão da nossa identidade, que vocês até comentaram e eu achei belíssimo. Mas eu vou citar em relação ao meu trabalho o seguinte, quando as pessoas, né, os pais dos alunos, às vezes chegam na sala de aula, eu dou aula para o 5º ano, e eu tenho algumas formações, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, eu estou cursando a minha 3ª graduação, eu faço Direito agora, e eu estou fazendo um MBA de Gestão Escolar na USP, e quando eu me apresento para os pais na reunião, ou os pais chegam que não me conhecem, eles perguntam, cadê a professora? E aí eu digo, sou eu, né? Aí eles
olham assim, meio atravessado, e aí eu começo apresentando a minha maneira de trabalho. A Cecília tá aí, não me deixa mentir, eu sou muito autêntica, apresento qual que é o esquema, como que a gente vai trabalhar, que é a parceria que tem que estar sempre à frente, que a gente está pensando no bem da criança. E aí, conforme eu vou falando e vou desenrolando aí eles olham e diz, ok, né? Então, a gente que é negro, eu sinto que a gente tem sempre que provar 2 vezes mais, 3 vezes mais que você é competente para estar ali. E isso é muito triste, né? Porque é um peso muito grande, porque não é a nossa cor que vai dizer o quanto nós somos competentes ou incompetentes. Então, eu acho, e também compactuo com a ideia de um colega que estava falando aí. É triste, no século XXI a gente ainda está debatendo esse tipo de assunto, mas o meu relato era o relato profissional. Também já fui parada pela polícia, voltando da faculdade, eles entraram na frente do meu carro com aquelas armas enormes na mão, me fizeram sair do carro, e aí me perguntaram, era 11 horas da noite, eu voltando da faculdade, e me perguntaram, onde você estava? Eu disse, na faculdade. Aí chamou uma policial, ela muito ignorante comigo, e aí num dado momento eu falei, minha senhora, a senhora me desculpa, mas por que a senhora está me tratando dessa maneira, né? Eu sou uma cidadã como qualquer outra pessoa, eu não estou fazendo nada de errado. Aí ela, que curso você faz? Eu falei, faço direito. Aí ela olhou e falou, ah, é? Eu falei, sim, eu conheço todos os meus direitos. Aí mudou a história. Então, quer dizer, você tem que provar o que você está falando, você tem que provar quem você é. E isso é uma luta que eu acho que a gente vai ter que continuar firmes e fortes para a gente poder tentar melhorar isso. E muito obrigada pela oportunidade da palavra, viu? Imagina, muito obrigada a você, contribuiu Adoramos muito sua conosco. contribuição, viu, professora, cheia de títulos. Vem trabalhar na APEI com a gente. A Kimberly voltou? Você viu, Elia, se ela conseguiu entrar novamente? Não, acho que não. Não? Então vamos passar a fala para a Ana e logo depois para o Henrique a gente finaliza, tá bom? Pode falar, Ana. Aninha, 3 minutos, tá bom, meu amor? Vai lá. Gente, eu vou tocar num assunto onde falaram sobre mulheres pretas alisarem o cabelo. Eu, quando mais nova, não vou mentir, minha mãe tá aqui na live de provas, eu já alisei meu cabelo, mas não por, ai, meu cabelo não gosto, as pessoas vão me zoar por conta do meu cabelo. Foi por conta de eu falar, cara, a maioria das minhas amigas, todo mundo tem cabelo liso, por que que eu não posso ter? E depois de um tempo eu reconheci, eu falei, cara, meu cabelo é muito lindo. Hoje eu ouço de muitas pessoas, eu falo, eu quero fazer isso no meu cabelo. Não faz, você vai estragar seu cabelo. O seu cabelo cacheado é lindo. Então, assim, a única coisa que eu tenho para falar de verdade a todas as mulheres pretas, independente se tá aqui ou não. Cara, nunca alise seu cabelo. O seu cabelo é maravilhoso. É difícil de cuidar de um cabelo cacheado? De verdade, é difícil. Porque tem creme que você vai comprar que não vai ficar bom, como tem creme que você vai comprar e vai ficar maravilhoso. Minhas professoras, a Elia, estão todas de provas que eu todo dia na escola tô de cabelo solto. Meu cabelo seca, ele fica daquele tamanho e eu tô ali me achando toda linda, maravilhosa. E é toda linda. Gente, nunca se diminua por causa do seu cabelo ou da sua pele, porque, cara, todos somos maravilhosos. É isso. Muito bem. Muito obrigada, minha linda. E esse empoderamento dessas meninas novinhas aí que estão chegando bravas, que eu adoro, é o que está fazendo a diferença, principalmente na área da beleza, né? Então a gente está tendo aí cremes próprios, né, hidratantes. Tá bom? Lindo mesmo. Esse é empoderamento, parabéns. Henrique, você tem mais 3 minutinhos para falar, para a gente finalizar? Sim. Eu gostaria de falar também sobre a questão policial, como foi dito aí. A violência policial, ela é uma forma de opressão, isso é fato. E como a polícia age com pessoas pretas, como a polícia age com pessoas brancas. Recentemente aí saiu um vídeo aí de um empresário branco aí no condomínio de Alphaville, esculachando um policial aí. E o policial não fez nada. Tem alguém te ligando. Nada, tipo, de verdade, para corrigir aqueles insultos. É diferente quando é uma pessoa preta. A gente, quando é preto, a gente não pode nem falar nada, não pode levantar a cabeça, não pode responder. Senão a gente apanha, a gente é preso. E eu gostaria de falar uma coisa que aconteceu comigo, assim.
uma situação assim que foi bem ruim, né? Tava andando na rua, tranquilamente. Eu gosto de rap, eu sou MC, sou um rapper, e a gente tem esse estilo, né, de camiseta larga, calça folgada, e eu já sofri muito também por conta desse meu visual. Mas até então, no dia, eu tava assim, tipo, como eu posso dizer, padrão, né? Camiseta normal, calça normal, andando na rua, indo em direção ao meu curso. E aí eu levei um enquadro, né? Tipo, é aquele procedimento, né? Eu levei um enquadro, eu parei, eles vieram me questionar de onde eu estava indo, de onde eu estava vindo, para onde eu estava indo. E é, o que foi o absurdo da situação mesmo foi que tinha um policial branco e um policial preto. E, tipo, o policial branco era, tipo, um policial branco, olho verde, e o policial preto era um homem de quase 2 metros de altura, com os braços enormes, negão, e, tipo, os dois me oprimindo. E aí, o ápice da situação foi com o meu celular. Na época, eu tava com um iPhone lá, que eu ganhei, tipo, a minha mãe ganhou, aí passou para mim que eu tava sem celular. E aí, os caras embaçou com o meu iPhone, falando que não era meu, que era roubado, e eu tentando argumentar, falando que não era, tipo, é aquilo. Um iPhone é um celular, assim, caro, né? É o que a gente chama de celular de boy. E eles não conseguem ver um preto com um celular de boy. Eles não conseguem ver um preto subindo na vida, eles não conseguem ver um preto de cabeça erguida. Eles queriam que eu chegasse e abaixasse minha cabeça. Eu não faltei com respeito, mas eu não deixei eles me desrespeitarem. E mesmo assim, eu fui agredido, eu levei um mata-leão, eu fui algemado, eu fui colocado dentro do carro. Os cara falou que meu celular era roubado. E, tipo, deu um maior rolo. E se eu posso falar... E, tipo assim, eu poderia ter sido... Como o próprio policial disse, ele queria me incriminar, né? Colocar algumas drogas em mim para fazer com que eu fosse preso. E, tipo, se eu tô aqui hoje falando, se eu ainda tenho cabelo na cabeça, não fui pra Fundação Casa e fiquei rapado, é por conta de uma mulher, tá ligado? Tipo, que tá aqui do meu lado. Vem aqui, mãe, pode aparecer, a minha mãe. Ai, que vergonha! Minha mãe, tá ligado? Ela Ela deu um pulo. Foi incrível, mano. Ela me defendeu, tá ligado? Ela foi, mano, entrou na viatura e falou um monte, falou, vocês não vão algemar, vocês... Mano, brigou e, tipo, me defendeu. Ela me defendeu, a minha mãe, tá ligado? E é ver como as mães pretas agem. Sim. Como as mães pretas defendem seus filhos quando eles estão sendo coagidos, quando eles estão sendo oprimidos, quando eles estão apanhando, quando eles estão morrendo. É tipo aquela foto da mulher com um facão no pescoço de um policial e o policial com a arma apontada para a cabeça do filho dela, tá ligado? Então essa situação aconteceu comigo. Eu vi acontecer. Eu podia estar numa pior, eu podia estar até morto, mas a minha mãe não deixou, tá ligado? Isso mesmo. Isso mostra o quanto as nossas mães são fortes. Eu não tenho pai, eu tenho mãe, tá ligado? A maioria das pessoas que estão na minha condição, que são pretas, também não tem pai. A grande maioria, a gente não tem pai, tá ligado? A gente só tem mãe para lutar pela gente. Então, se eu posso agradecer e se eu posso, tipo assim, sempre exaltar as mulheres pretas, eu vou. É o meu conselho, mano. Procurem as mulheres pretas, elas são importantíssimas para o movimento, elas são importantes para a resistência. Nada começa sem uma mulher, tudo depende de uma mulher preta. Os quilombos, as casas de candomblé, o movimento, a gente tem inúmeras mulheres pretas que lutaram. Então, mano, a polícia me coagiu e a minha mãe me defendeu, tá ligado? Então, se eu posso, tipo assim, dedicar essa última fala minha, eu posso agradeço a minha mãe, Zuleika, uma mulher preta, resistente, que tá na luta até hoje. Valeu. Muito Dona obrigada. Zuleika é necessária, né? Um beijo para ela. Então, pessoal, né, temos que se encerrar, ficaríamos aqui horas e horas conversando, porque não foi nem debate, foi uma conversa que foi muito rica, trouxe várias contribuições, acho que várias pessoas conseguiram, com a fala dos meninos, se reinventar, se descobrir coisas que a gente está tão enraizado, né? São as ações antirracistas, né, que a gente tem que combater. Gabriela, quer colocar suas considerações? Aí eu vou fechar com a fala da Djamila.
Tudo bem. Então, assim, só para a gente encerrar, esse vídeo eu gravei, eu vou editar, vou cortar o comecinho que estava ainda ninguém entrando, e depois que ele estiver pronto, a gente vai disponibilizar ele na página do Facebook e no Instagram da escola, tá? Cristina Fittipaldi Pay. O Henrique, depois eu mando para ele pelo WhatsApp, tá? A gente agradece a participação de todos. Essa ideia do debate partiu aí de uma conversa, eu, a Ela e algumas alunas, e a gente viu a necessidade. Provavelmente teremos outros, com outros temas, a gente aceita depois sugestões, podem mandar para a gente no WhatsApp. Foi muito valioso esse momento que nós tivemos, porque a educação é isso. A educação é formar jovem que seja crítico, jovem que tenha palavra e que ele tenha fundamento no que ele fala. Esse embasamento histórico e teórico a gente precisa ter. Né? Uma fala que a Fabiana falou, ela se aprofundou muito na questão das exatas. A gente precisa ter esse olhar da área de humanas, porque a gente precisa da parte de exatas, a gente precisa da linguagem, mas a gente tem que pensar que a questão humana, ela está vinculada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, quando a gente traz esses depoimentos, quando a gente traz, por exemplo, as nossas alunas, os nossos alunos, para falar, cada fala que eles pronunciam enche o nosso coração de orgulho, porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente ensinou na sala de aula, a gente conseguiu ver esse resultado, tá? Fiquei até um pouquinho emocionada, desculpa. Então, assim, agradeço muito a participação de todos, tá? Que vocês, a gente consiga se encontrar depois, futuramente, presencialmente, e a gente consiga realizar aí outros debates, outras conversas, tá bom? Pode falar, Elia, senão eu choro. Gente, ó, vamos lançar aqui um compromisso. Vamos fazer um debate, assim que essa pandemia acabar, aqui na nossa escola, presencial, vocês aqui, porque nós temos público para isso, precisamos falar muito. Então, já está convidado o Henrique, o Jamal, o Caio, a mãe da Helena, para vir na nossa escola, para a gente debater aqui juntos, sabe, olho no olho, conhecer vocês, abraçar, que é isso que a gente precisa. Então, vou finalizar, como eu chamei a Djamila no começo. A Tatiana, você não citou ela. A Tati, a Cecília, nossa, eu tenho aí a Gabi, a Márcia Regina, a Kátia. Nós estávamos com 40 pessoas, todos. Sim, temos a Mariana, que é do Paulo Emílio. Tem uma outra pessoa, né, do MAPEI que eu vi, o Orlando, várias pessoas, né? Então, se falar um nome e esquecer do outro, ai, ai, ai. Mas foi muito bom, tá bom? Então, vou finalizar com a fala da Djamila. Acho que nós devemos fazer alguma coisa, porque o racismo é uma problemática branca, como diz a Grada Quilomba. Não foi criada por nós, então é importante que as pessoas brancas se responsabilizem por isso e tenham, de fato, ações antirracistas, porque esse é um problema que diz respeito a toda a sociedade, não é um problema de população negra. É fundamental que as pessoas brancas cobrem atitudes, sobretudo nos espaços onde não acessamos. Que elas cobrem, reivindiquem, entendam esse lugar social e a importância de se manifestar e de agir em relação a essas questões. Não basta só reconhecer o privilégio, precisa ter ação antirracista de fato. Ir a manifestações é uma delas. Apoiar projetos importantes que visem a melhoria da vida das populações negras é importante. Ler intelectuais negros é importante. Colocar na bibliografia é muito importante. Quem a gente convida para entrevistar? Quem são as pessoas que a gente viabiliza? Por isso que a gente precisa muito de vocês aí que contribuíram e aguardamos vocês aqui na nossa escola, no Cristina Fittipaldi, para continuar esse debate, tá bom? Uma belíssima noite. Posso só agradecer o pessoal que eu convidei e tá aqui. Pode. Meus amigos, Pode, minha avó, minha mãe, o meu padrasto, minha avó também, que é minha madrinha, tá? Eu não queria deixar claro isso, que eu tenho um amor por ela, que ela é que de verdade é uma das mulheres mais guerreiras da minha vida, ela é loira, gente, de olho verde, e é uma mulher que não me deixa abaixar a cabeça nunca, independente da pessoa, se é branca ou preta. E eu queria agradecer a presença de todos
e daqueles que que eu chamei e veio. Eu amo todos. Muito obrigada, Ana. Tá vendo? Gente, já assim, eles não aceitam, eles têm que dar a última palavra. Mais alguém? Rúbia. Alguém quer falar, Mari? Não, eu não quero, não. Eu tô assim, encantada. Não vou abrir o vídeo porque eu já estou aqui na minha cama. E aí fica feio, a Hélia briga comigo, olha lá. Ó. Abriu a câmera. Abri, ó. Vou até acender a luz aqui. Olha o Henrique mostrando que tá na cama também. A Cecília é uma das moradoras do nosso bairro. E eu vejo muitos debates que ela tem, né? Quando sai algum assunto, e eu a convidei. Acho que ela é professora da prefeitura, né, de São Paulo, não tenho certeza. Então, eu a convidei, e ela já convidou a Tati também. Então, muito obrigada pela presença de todos. E Gabi, Hélia e meninas, estou orgulhosíssima de vocês. Saudade. Muito obrigada, gente. Eu vou deixar o meu número no WhatsApp depois, para vocês entrarem em contato, para a gente passar o nosso Facebook, o Instagram da escola, para vocês terem acesso aí ao vídeo, tá bom? Muito grata a participação de vocês. Alguém quer falar? Mariana, quer falar alguma coisa? Eu tenho que falar uma coisa, gente. O pessoal da PEI que eu pus lá, olha aí o Orlando, a Silene, veio mais acho que uns 2 aí que entraram, eu também fico muito orgulhosa, viu? Obrigada. Obrigada. Fala, Mari. Oi, Gabi. Não, eu não quero falar, só quero agradecer a oportunidade. Foi muito, muito bacana mesmo. Parabéns ao pessoal que falou. Se colocar muito bem e eu estou aqui comprometida a continuar aprendendo e ajudando a todos nessa causa aí, tá bom? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, viu, Mari? Você vem para cá presencial para falar com os nossos jovens, tá bom? Pode deixar. Obrigada. Muito obrigada, gente. Quer falar, Caio? Pode só falar, Caio. Eu quero falar, só um minutinho. Aí a Ana puxou. Pronto. Eu não sei se estão me vendo aí. Ainda não, só sua foto. Tem que abrir a câmera. Aí, agora Caio, sim. estamos vendo. Oi. Bom, vamos lá. Eu fiquei muito feliz agora de ver esqueci o nome dela, da professora, né, que é negra ou preta, né, como queira, e chegar onde chegou. Ela falou que tem 37 anos, eu tenho 36, sou um ano mais novo que ela, e eu tenho irmãs, primas, né, e vejo a luta das minhas irmãs, das minhas primas, da minha mãe, né, uma mulher preta, cuidando de 3 filhos separadas, né? Meu pai constituiu outra família, e minha mãe, e assim como outras pessoas, no meu ver, elas lutaram da forma correta, tá? No meu ver, o que é? Não adianta só ficar falando, mas é isso, mas é aquilo. Você tem que lutar de uma forma o quê? O negro, ele tem que conquistar o espaço dele dentro da escola, certo? Estudando, porque é muito fácil falar, eu não tenho oportunidade, mas você está lutando também? Você está fazendo por onde? Porque sofre o negro, muito mais, a gente sabe, o preto, mas sofre o pobre branco também, tá? Então, eu acredito que a gente tem que lutar, e é a melhor forma da gente lutar, é isso, falar, eu vou estudar para ninguém apontar o dedo para mim e falar que eu não posso, o que eu não devo fazer. Então, quem é mais novo, estude, porque a gente sabe, infelizmente, às vezes eu costumo dizer que o professor, às vezes, ele não tem nem culpa. Por quê? Se eu fosse professor hoje e eu visse essa juventude querendo a questão só de brincadeirinha, de uma musicalidade fraca que não te leva a nada, eu acho que a música, eu sou músico, e eu posso falar com propriedade.
A música, ela te leva muito longe. A música vai te levar muito longe. Uma música com conteúdo, com verdade, ela te faz crescer, ela enriquece o homem. Então, de verdade, não adianta você ficar ouvindo nada contra o estilo musical, mas, por exemplo, se é um funk construtivo, ok, é válido, né? O problema é quando a música não te traz nada, quando as suas amizades que você tá não te traz nada. Então, antes da gente reclamar por qualquer coisa, cada um tem que fazer o seu papel. Eu vou estudar, eu vou ser alguém, tá? O que foi falado aí é verdade, eu concordo. Eu trabalho hoje, eu estava conversando com a minha mulher e com a Ana, engraçado que só tinha 2 negros no meu serviço, só tem 2 pretos, né? Eu e uma outra amiga. E não é me gabando nem me achando nada disso. Mas eu estava conversando com a minha mulher, eu sou um dos que mais rendem para a empresa, porque eu sou vendedor, né? Além de músico, eu sou vendedor, e eu tô ali batendo meta constantemente. Mas não é porque eu sou melhor ou pior que alguém, é porque eu tô lutando pelo meu. Eu tenho minha esposa, eu tenho meus 4 filhos, entendeu? Então eu luto por eles assim, com a faca nos dentes, entendeu? Eu queria ter a minha consciência maior, a consciência que eu tenho hoje com os meus 18 anos, que eu teria feito muito mais do que eu poderia. Então acho que para a gente reclamar, isso eu estou falando de preto para preto ou de negro para negro. Vamos fazer o nosso. A melhor forma da gente brigar por algo é lutando, estudando, e quando alguém vier nos abordar, falar que nem a professora falou, eu sei dos meus direitos, você não vai poder me calar. Muito bom, Caio. Obrigada, Caio. Muito obrigada. A Tati queria fazer a última colocação. Gente, lembrando que a gente já está encerrando, se alguém já tiver algum compromisso, precisar sair, sem problema, tá? A Tati Marques, que falou que quer falar, e depois a Lud. A Lud fala depois da Tati. Tati? Oi. Na verdade, eu gostaria mesmo só de agradecer, muita gratidão aí pela Cecília, o convite que ela me fez, e fazer uma declaração para ela, para todo mundo que está aqui, que eu amo a Cecília de paixão, eu trabalho com ela é maravilhosa. E agradecer vocês aí, que tem um coração enorme, já não conheço vocês pessoalmente, mas vou ter a oportunidade. Sim, em breve. E vocês têm um coração enorme, aí dá para ver, você toda emocionada, enche meu peito de esperança e alegria, e eu acho que a gente tem que estar junto nisso, é só isso que eu queria falar mesmo. Nossa, minha noite agora ficou completa, gente, muito obrigada, viu? Obrigada, viu? A gente já te aguarda aqui, hein? Tem que vir pra cá. Contem comigo. Legal, Com Tati, certeza. obrigada. Vai, Lud, a Lud vai encerrar então, tá bom, gente? Eu queria agradecer, para todo mundo que veio, participou, foi muito, muito, muito bom. E eu também queria falar sobre as manifestações que estão tendo agora, eu prometo que não vou falar muito. E que é muito bonito para quem puder ir, quem puder lutar, mas se você é do grupo de risco, se você pode contrair a doença e precisar de um leito, não vá, porque mais do que lutar pelos seus direitos, você tem que lutar pela sua vida. E é isso que eu queria falar, que se você puder, fique em casa, mas se você não tiver nenhum risco, não tiver nenhum problema, vai representar quem não pode. Isso aí. Obrigada, Lud. Então fica a dica da Lud, dá para fazer a manifestação também pela rede social, agora é o momento da gente se cuidar, né? Ficar em casa. Bom? Então é isso. Gente, muito obrigada, um beijo a todos, muito axé para todo mundo, muita saúde, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer, gente, Se conhecê-los. cuidem. Beijo, gente, até a próxima. Beijo.